Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bem-vindo de volta ao seu Diário Econômico. Hoje é segunda, 29 de abril. A agenda lá de fora está cheia de eventos importantes com o potencial de movimentar os mercados. E o maior destaque fica com a reunião do Fed, os dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos ao longo da semana toda, em meio à atualização do Tesouro Americano sobre os seus planos de leilões trimestrais, leilões de treasuries. Fora isso, tem também as leituras de PIB e inflação nas economias da zona do euro. Ninguém espera uma mudança no juro básico americano, que deve ficar ali em 5,25, 5,5. Inclusive a decisão deve ser unânime e o comunicado depois da decisão vai mudar muito pouco em relação ao último. O mais interessante mesmo deve ser a coletiva de imprensa do Powell e o presidente do Fed deve fazer eco aos dados de abril. A inflação acelerou para 3,7% no primeiro TRI, então não aumentou a confiança deles de voltar para a meta de 2% tão cedo. E apesar do PIB mais baixo na largada do ano, os primeiros sinais ali que a gente está vendo para o segundo TRI são bem fortes. A fala do Powell no FMI recentemente, ela encaixa bem com esse momento que eles estão vivendo, então eu desconfio que ele deve repetir essa mensagem, dizendo basicamente que a política monetária está bem posicionada para lidar com os riscos enfrentados, e se a inflação persistir mais alta, a ideia inicial na verdade é manter o nível atual de restrição pelo tempo maior que for necessário. Outro ponto importante é se o Fed começa a reduzir o seu balanço já nessa decisão ou se ele deixa lá para junho. O tal do Quantitative Tightening drena hoje 80 bilhões por mês de liquidez, ele tira de dinheiro da economia, e eles poderiam levar esse valor aí para 50 bi, sendo que desses 50, 30 bi são de títulos do Tesouro Americano, as Treasuries. E por falar no tesouro deles, talvez o plano de não aumentar o volume de leilões de Treasuries daqui para frente dê um alívio extra para a curva de juros americanas também. Eles detalham esses planos aí essa semana, como que vão ser os tamanhos dos leilões daqui para frente. Sendo que atualmente eles têm se aproximado dos tamanhos recordes de leilões vistos lá na Covid, o que pressiona a renda fixa para cima, juros para cima. Dado que também acaba realimentando aqueles anseios dos investidores com a dívida alta americana, especialmente nesse contexto de juros altos e uma eleição que está se aproximando e que vai ser apertada. Então é uma semana bem movimentada para a renda fixa americana, mas que pode dar uma respirada, como eu disse, com o Fed tirando o pé na redução do balanço de um lado e o Tesouro reduzindo supostamente as suas vendas. Só que tem que combinar tudo isso com os números do mercado de trabalho americano, que saem ao longo da semana inteira e culminam ali com o desemprego na sexta-feira. Não tem motivos para mudar a cabeça de que o emprego segue forte por lá. Os caras estão criando mais de 250 mil vagas de trabalho por mês e o desemprego deve ter ficado estável em baixos 3,8%. Enfim, de qualquer forma aqui para a gente, para o investidor brasileiro, vale também ficar atento para o fato da decisão do Fed ser no nosso feriado de 1º de maio. Para finalizar essa parte do cenário externo, eu queria só dar uma recapitulada, né? Os ativos, recentemente, eles têm ficado nessa mistura de narrativas que não são nem totalmente boas, mas também não são totalmente ruins. Fico ali entre a ideia de que, por um lado, a inflação não foi derrotada, mesmo que ela esteja controlada, dado que a gente tem visto surpresas positivas com a atividade, especialmente com o mercado de trabalho, e de forma relativamente disseminada no mundo todo. Só que, por compensação, um lado importante é o lado micro das empresas e dos lucros, que tem servido de contrapeso positivo a esses desafios macro, né? Os resultados têm vindo muito bem, especialmente ali na Bolsa Americana. Falando agora de Brasil, os destaques da agenda econômica ficam com o mercado de trabalho também e a produção industrial, todos referentes a março. Aqui não tem motivo também para o emprego piorar como lá nos Estados Unidos. Pelo contrário, tanto o CAGED como o desemprego devem continuar em níveis muito saudáveis. Enquanto os indicadores antecedentes da indústria também sugerem que ela pode ter tido um forte fechamento de primeiro TRI. Fora tudo isso, agora de manhã o IGPM de abril deve ter voltado para o campo positivo, com a reversão nos preços do atacado, que andava em deflação, e agora também caminho justamente para o campo positivo, como eu disse. Para finalizar, Brasília até poderia ter uma semana tranquila, com o feriadão aí no meio da semana, mas o clima deu uma esquentada no final da semana passada, especialmente ali no Senado, com a judicialização do governo federal lá no STF sobre o projeto de desoneração da folha de pagamentos. Então é importante entender o quanto que isso pode dificultar o desarmamento de pautas bombas, como a PEC do quinquênio, e o quanto isso pode atrasar a recriação do DPVAT, que daria ali para o Haddad uns 15 bilhões de reais. Bom dia, bons negócios e sorte sim. Você ouviu? Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural.
uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.